pessoal, estamos aqui no podcast Virtuale Negócios, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e inovação. Hoje recebendo o Ricardo Lemos. Ricardo Lemos é mestre em marketing, neurovendas, autor e mentor, palestrante em comportamento comercial, equipe que pensa diferente tem resultado superior. Bem-vindo, Ricardo. Poxa, maravilha, Paulo. É uma honra aqui estar com vocês nesse podcast, trocar uma ideia, conversar, enfim, desenvolver, para colaborar com quem está assistindo, para que a gente consiga uma frase, uma dica, uma orientação que essa pessoa comece a pensar um pouquinho diferente, coloque em prática e colhe resultados. Essa é a ideia. Exatamente. E vendas é algo que pouco importa, né? Poxa, o que não foi vendido na nossa volta, né? É verdade. A gente vende produtos, vende serviços, vende tudo, né? Ideia, projeto, e aí vai. É isso aí. Ricardo, depois de 23 anos treinando equipes de vendas, qual é o maior mito que ainda trava os vendedores atualmente? Começou bem. Preço. Né? O vendedor acha que se baixar o preço, vai aumentar a venda. Esse é o grande Talvez ele ganhe uma venda aqui, outra ali, sim. Mas a pergunta é, se baixar 10%, vai aumentar 10% a venda? Aliás, eu fiz um cálculo, peguei, botei no GPT lá, quanto eu tenho que aumentar a venda para manter a mesma lucratividade se eu der 10% em toda a minha linha de produto? Deu 17%. É claro, tem que ver qual é o imposto, frete, uma série de coisas. Então, assim, se você baixar tudo 10%, vai ter que aumentar 17%. A venda. E acontece Isso o quê? não acontece. Não acontece. Não. E acontece o quê? Uma prática que vira... Exato. E aí tem uma outra coisa, dentro do mito do preço, é que o cliente, de tanto falar que está caro, acaba viciando o vendedor. E o pior, ele acredita que está caro. E ele fica com medo na hora de falar o preço. Exatamente. E mais, eu sempre digo assim, ok, teu preço não é o melhor, me apresenta um concorrente teu que vende tudo mais barato. Uma distribuidora, por exemplo. E, na verdade, quando se fala de preço, nós estamos falando daquele tal oceano vermelho, né? Porque está todo mundo ali competindo por preço. E outro, dentro desse mito, desdobrando, é um mito que o cliente compra só por preço. Então, como é que existem tantas empresas que cobram mais? E eu sempre digo, né? Você que está assistindo, já comprou? Você, Paulo, já comprou alguma vez numa lojinha de conveniência, no posto de conveniência? Já comprou? Sim. E os preços lá são mais caros ou mais baratos? Já paguei esses tempos R$30 numa água. Mas você comprou lá por quê? Todo mundo sabe que é mais caro, mas compra. Era uma água diferente. Então estacionou na frente, comprou em 1 minuto e meio. Ou seja, o resumo, é mito achar que o cliente compra por preço. O preço faz parte, sim, mas tem várias outras coisas. Mas dificilmente o cliente fala. O que está na boca das pessoas, do cliente, independente do tipo da compra do produto, é preço. E aí vicia todo mundo. É verdade. O senhor costuma dizer que venda não trava por técnica, trava por comportamento. O que isso quer dizer na prática? Então, depois de tantos anos aí, rodando 25 estados, mais de 800 turmas de treinamento de vendas, eu cheguei a essa conclusão já faz algum tempo. Eles perdem vendas não por técnica, sim por comportamento, porque não sabem controlar suas emoções. Exemplo, um aluno me contou exatamente, me veio da cabeça, né? O cérebro funciona por conexão, o cara começa a falar, já vem um exemplo. Eu estou fazendo móveis planejados, estou fazendo projeto para o cliente e tal, e o cliente me incomodando, e troca, e muda, eu já não aguento mais. Daqui a pouco o cliente fala assim, e qualquer um mexe nesse programinha aí. Aí o vendedor falou assim, eu perdi minha paciência. Eu falei, sério? Eu levantei e falei, então senta aqui e mexe nesse programa, eu quero ver. E eu fiquei quieto e falei, entendi. E aí, vendeu? Não, disse que vai voltar semana que vem. Tá esperando até hoje, né? Ou seja... O descontrole emocional faz com que ele perda a venda. E eu percebo que esse descontrole vem muito na questão das objeções. Sim, por quê? Por que é a objeção? A objeção é uma dúvida, uma insegurança, uma incerteza que o cliente tem para não comprar. Né? Exato. Mas o profissional de vendas
teoricamente de nível médio ou iniciante, ele não está preparado para ouvir objeção. Pensa que é para com ele. Exato. Isso, ele leva para o lado. Está desvalorizando o meu produto? Mas foi você que fabricou o produto? Não, tu só está vendendo. Não suporto o cliente que desvaloriza meu produto. Mas tu que foi o design, tu que desenvolveu, tu que projetou, e mesmo assim, e o meu caso, que eu sou palestrante, treinador, o cara quer baixar o meu preço, então ele está desvalorizando, não é meu produto, é a mim mesmo, né? Exatamente. E a gente respira fundo e tudo bem, vamos para a próxima. E por que mesmo vendedores experientes, que sabem o que fazer, continuam perdendo vendas todos os dias? Olha, porque aí a lista é grande, né? Uma, que não estuda produto. Outra, que ele não... Quando eu faço mentoria, treinamento, palestra, eu pergunto pro pessoal, quais são as tuas 5 principais objeções aqui na empresa? Não tinha que estar na ponta da língua? Tirando o preço. O preço não está fora. Quais são as 5... Por que vocês perdem vendas? Aí os caras se enrolam. Mas tem objeção todos os dias, né? Então, poxa, não, então para você, para um pouquinho. Os caras reclamam que a cor da caneca é branca, que o microfone é preto e que a copo de água está meio cheio. Ok. Então, quando ele falar isso, eu digo isso. Quando ele falar isso, eu digo isso. Não tem um roteiro. Tá preparado, né? Não tem. E aí os caras falam, mas é robotizado. Não, tu tem que ter uma resposta. E eu vejo assim que o vendedor não se atualiza. Não se atualiza, reclama, quando vende bem, comemora, sou bom pra caramba. Quando não vende bem, aponta e culpa o mercado, né? Então, assim, às vezes, estudar, e eu sempre conto essa história, milhões de anos atrás, meu pai foi pegar uns livros no porta-mala do carro de um tio, que é médico. E ele abriu, no porta-mala estava cheio de livro. E meu pai falou assim, teu tio é médico, ele tem que estudar sempre. Hoje, não é só o tio que tem que estudar sempre. Todo mundo. Se tu não estudar sempre, já Olha era. aí, tá vendo a inteligência artificial? Quem não usar essa ferramenta... E já estamos entrando na terceira fase da inteligência artificial. E tem gente que nem usou Que primeiro. nem usou e tem gente que ainda está só perguntando pro GPT, como é que é isso, como é que é aquilo. Exatamente. E o que acontece no cérebro de um vendedor na hora da pressão? Quando ele precisa fechar uma venda e trava... Ou fazer uma prospecção. Prospecção é a pior hora, né? Para o vendedor, né? Prospecção, e tem justificativa para os dois. Acontece o sequestro da amígdala cerebral. Já ouviu falar nisso? E não é a amígdala, mas eu não tenho as amígdalas. Não, é a amígdala da garganta. Dentro do nosso cérebro tem uma região, se tu colocar 2 canetas aqui nos ouvidos e nos olhos, lá no meiozinho tem tipo uma amêndoa, 2 amêndoas que... chamada amígdala cerebral, é como se fosse um alarme, é responsável para disparar o medo. E essa amígdala cerebral, que o nosso cérebro, dizem os neurocientistas que já evoluiu muito, apenas 2% da época das cavernas, ele está com um software lá das cavernas, então a amígdala cerebral é para disparar o medo para o cara fugir do tiranossauro, do guga-uga da caverna do lado. E hoje a amígdala cerebral continua com a gente. Então, aquele problema, quando tem uma ameaça, quando tem um perigo, quando tem alguma coisa, a amígdala cerebral dispara. E quando ela dispara, é como se for um alarme, tipo, atenção, fica antenado. O teu neocórtex, que é a parte racional, meio que desliga, por isso que chama o sequestro da amígdala cerebral, porque o neocórtex diminui, tu sai do racional e fica mais no emocional. Vou perder a venda, esse cara. Ou então, quando é uma prospecção, vou bater na porta desse cliente, mas ele não me conhece. E se ele vai me tratar mal? Ele vai me falar não? Vai me dar um chá de banco? O desconhecido, para o nosso cérebro primitivo, é uma ameaça. Porque vamos combinar, você que está assistindo, prospecção é uma coisa muito simples. É bater na porta de quem nunca te viu. Isso. Ou no WhatsApp, ou no telefone. O máximo que pode acontecer é continuar não sendo teu cliente, mas entra toda essa questão. Então, assim, enquanto o cara não se conhece um pouco e não entende um pouquinho da fisiologia, de como é que funciona o cérebro dele, ele vai ter essa dificuldade. Vai travar na pressão e vai travar na prospecção. É verdade, pois é. Porque tantos vendedores ainda entram na guerra de preço, mesmo sabendo que isso destrói a margem e o valor. Falamos do preço. O preço, eu digo que preço é mito. E desconto é igual a bom dia. Por quê?
Tu vai ouvir todo dia. Os caras sempre... Aliás, lembra da época do cheque, né? Sim. Quando a gente fazia trabalho para a empresa, quando o cliente vinha numa loja e comprava e experimentava rapidinho. Ah, esse aqui tá legal, vou levar 2. Ah, esse aqui tá bom, vou levar, gostei. Era cheque sem fundo. Então, quando o cliente não pede desconto, abre teu olho que pode ter problema. Mas, como a gente tinha falado antes, todo mundo só fala em preço. Dificilmente, Paulo, um cliente liga ou chama no WhatsApp ou entra numa empresa e fala assim: quais são os 5 principais benefícios para eu comprar da tua empresa em relação ao teu concorrente? Ou por que eu devo me hospedar no teu hotel e não no hotel ali do outro lado da rua? Ou por que eu devo contratar a tua consultoria e não o fulano e o beltrano? Quais são os 5 pontos que tu te destaca? Ninguém sabe perguntar isso. As pessoas iniciam dizendo quanto é. Então, só que perguntar o preço é o início da conversa. E aquele vendedor que não tem o conhecimento que a gente está falando aqui, né, ele acaba, a amígdala cerebral dele acaba disparando, porque ele ouviu dizer que o concorrente está mais caro. E qual é a diferença, então, entre um vendedor de alta performance e um vendedor comum? Tudo que a gente está colocando aqui, né? Então as pessoas dizem, o que ele tem que estudar? Bom, primeiro ele tem que se entender um pouquinho melhor. É um cara que não tem muita crença limitante em relação a 2 grandes assuntos: venda e dinheiro. Aquele cara que, por exemplo, e desculpa você, mas a gente não tem muito tempo para aprofundar isso, mas aquele cara que acredita, e cada um acredita no que quer e está tudo bem. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, quem tem muito dinheiro, rico é arrogante. Né? São crenças em relação ao dinheiro. Quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a vender, começa a dar muito problema, ele perde venda, ele perde tempo, ele é maltratado, o inconsciente dele diz assim: tu não precisa de muito para viver, viu? O dinheiro não traz felicidade, fica aí como tu tá mesmo. Reforça a crença. Então, não, exato, reforça a crença e ele continua naquela. Então, o primeiro ponto é conseguir perceber se ele tem essas crenças em relação ao dinheiro ou à venda. Ou sobre venda. Vendedor, é difícil ficar. Vendedor não tem que dar duro, danado, para vender muito mais vai ter que trabalhar mais. É muita coisa que colocaram na cabeça das pessoas. Cair de paraquedas na venda. Isso aí, primeiro, tem que fazer uma limpeza. E segundo, o equilíbrio emocional. Ele conhecer um pouquinho melhor ele, para poder conhecer um pouquinho melhor o cliente. Esse cliente não está me comprando, mas por que mesmo? Será que é só por causa do preço? E aí, como é que a inteligência emocional impacta, então, o resultado das vendas? Quando eu escrevi meu primeiro livro, O Vendedor Inteligente, eu comecei a estudar e nunca mais parei, né? De estudar inteligência emocional e a gente vê isso em tudo, vê no trânsito, vê com as pessoas, vê com os filhos, vê aonde tu vai. E o resumo do resumo do resumo que alguém possa falar em talvez 1 minuto, 30 segundos. O que é a inteligência emocional? É a tua capacidade de, primeiro, perceber o que tu está sentindo. Segundo, dar o nome para aquilo que está sentindo. Não sei se já teve algum colega de trabalho. Ei, vamos almoçar? Não, tô com um bolo no estômago. Mas o que tu comeu? Não, eu briguei com o cliente, depois... O que é aquilo? É um bolo de sentimentos mal resolvidos, que o cara até perde a fome, dá azia, fica mal. Né? Então, quando ele aprende a dar o nome para isso, ele já começa a racionalizar. E o quarto passo seria começar a tomar ações e atitudes em prol dos o objetivo dele. Qual é o objetivo? Vender. Ah, tá. Então, se tu quer vender, a gente já ouvi algumas vezes o vendedor, alguém na empresa falar: deixa que eu vou botar esse cliente no lugar dele, vou responder o e-mail. Aí o cara começa a responder e começa a bater e dá um enter, assim como se estivesse mandando a raiva. Na verdade, então, é entender as próprias emoções e as emoções do outro. Né? Matou, então, resumiu. E aí, se ele entende a dele, fica um pouquinho mais fácil de começar uma negociação. Outros, né? Negociação. Não existe coisa mais racional do que a negociação. É número, percentual, entrega, desconto, prazo. É praticamente número. E mesmo assim é uma guerra de braço. Exatamente. Porque eu que vou assinar um contrato de, sei lá, 50 mil reais, eu vou me curvar às suas regras. Cada um defendendo a sua posição. É guerra de braço. É verdade, é verdade. Bom, com tanta tecnologia artificial entrando nas vendas, que ainda nunca vai mudar no comportamento do cliente. Olha, essa, na minha visão, emoções, sentimentos. Isso
Não vai mudar. Muda a tecnologia, mas saudade é saudade em qualquer lugar. Olho no olho. Olho no olho é amor, gratidão. Isso vai continuar acontecendo. Pode estar tudo digitalizado, a gente pode estar tudo iasado, mas emoção e sentimento continua. E eu costumo dizer, né, que sentir o mesmo nos conecta. O cara vai no estádio de futebol, tá sozinho ali com o radinho ali, tá vazio e tal, quando dá um gol, o cara, gol, gol, aí olha pro lado, tem outro cara, corre, abraça o cara, nunca viu o cara na vida, já vira amigo, senta, fica conversando, porque tem afinidade. Então, esses pontos aí, pode vir a tecnologia que tiver. Pode vir os humanoides aí que não vai acontecer. Vai ser difícil colocar sentimento de gratidão dentro dos humanoides aí. Muito bem. Estamos chegando ao fim, Ricardo. Um ótimo papo aqui, né? Passa rápido. Já deixa a curtida aí, deixa teu comentário. Isso aí, participe aí, né? O que tu achou? O que tu quer que a gente repita? Me chama de novo que eu venho. Exatamente. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final aí pro pessoal que está nos assistindo. Como é que faz aí, né? Qual a câmera? Nesses tempos de inteligência artificial? A mensagem final que eu digo é... Há tempos atrás, quando lançaram o telefone celular, tinha fila, muitas pessoas diziam, eu não preciso de um telefone celular, se quiser me deixa recado, se eu não tiver. Passado um tempo, todo mundo tinha celular. Aí veio o smartphone. Aí muitas pessoas falaram, não, eu só preciso ligar e receber, não preciso ser essa porcaria aí e tal. Então, me lembro que uma vez eu ouvi, o mercado hoje tem 35% dos celulares são smartphone. Hoje não existe, é tudo smartphone. Aí depois veio o Orkut, não quero Orkut. Aí depois veio o Facebook, não quero Facebook. Aí depois veio o Instagram, não quero Instagram. Aí, ultimamente, alguns anos atrás, veio o Pix. Lembra quantas pessoas falaram, eu não vou usar o Pix. Eu conheço, tem uns amigos aí que, não vou usar o Pix. Qual é a próxima? IA. Então, assim, e carro elétrico também. As pessoas vão deixando. Por quê? Porque o novo oferece ameaça, aquela história do cérebro. Então, o novo oferece risco. Então, o cara vai deixando, vai deixando. Então, assim, quem deixa para depois só perde. Ou seja, não deixa passar, cola. Mas eu não entendo nada. Paga alguém, pega um neto, pega um filho, pega um sobrinho, paga pro cara, senta do lado, me ensina. Aprende esse negócio, mas não fica para trás. Porque depois vai ficar analfabeto. É isso aí. Esse é o recado. Legal, muito bom, Ricardo. Agradeço a tua presença aí, foi excelente o papo. E, gente, finalizamos aqui o episódio de hoje. Esperamos aí vocês no próximo episódio. Grande abraço.